Vamos lá, a gente está no Remund Bet, na segunda linha grande na Mishnah. Fala para a gente a Mishnah. Ein Edim Zomim Neragim Ad Sheigamer Adin. Edim Zomimim, quando eles podem receber o castigo que eles quiseram causar. A gente vem falando sobre Edim Zomimim, duas pessoas que testemunharam em falso sobre uma outra pessoa, quiseram causar para ele algum tipo de castigo, se descobrem que eles eram testemunhas falsas, porque duas outras testemunhas falam, olha, vocês estavam com a gente nesse dia, não tem como vocês terem visto o que vocês estão afirmando. Eles são chamados de Dimzomim e eles recebem o castigo que eles quiseram causar. Porém, fala Mishnah, eles só recebem o castigo que eles quiseram causar se chegou até Gmardin, ou seja, se terminou o julgamento e o cara acabou sendo julgado culpado e antes dele ser castigado, antes dele pagar a dívida ou antes dele ser morto, dependendo do que aconteceu, descobriram que as testemunhas são falsas. Mas se vieram duas testemunhas contradizer essas testemunhas, falaram que eles não podem ter visto porque eles estavam em outro lugar nesse mesmo dia, antes do julgamento ter acabado, eles não recebem o castigo, certo? Então tem que ser entre o fim do julgamento e a, a pena ser cumprida. Sharei Tzdukim Omrim Areigos. Tzdukim costumavam falar. Tzdukim eram pessoas que acreditavam só na Torá escrita e não na Torá oral. Então eles muitas vezes interpretavam a Torá oral de acordo com o que eles achavam e não de acordo com a tradição judaica. Eles falaram, não, só eles só são castigados se eles realmente mataram a pessoa que eles estavam testemunhando contra. Sheneimar, como está escrito no Pasuk, Nefesh Tacha Nafesh, uma alma por uma alma. Então só se mataram, eles são castigados, senão não. Amrulem, Chachamim falaram para os Tzdukim, que não acreditaram no Trash ERP, que mesmo essa explicação dele do Pasuk está errado. Velot Farnemar está escrito no Pasuk, porque a Torá própria fala, Ve'asitem lo kasher zamam la'asot le'achiv. É feito com eles o que eles quiseram causar para o irmão, Ve're'achiv kayam. A linguagem do Leahiv, olha, o que vocês quiseram causar para ele, para o seu irmão, vocês vão receber. Então o irmão está vivo, senão ele não seria chamado de Ahiv, ele estaria morto. Então eles são castigados, eles somente são castigados, só recebem a pena que eles quiseram causar para o outro, se o outro ainda estiver vivo, mas se o outro foi morto pelo Beidin, e depois a gente descobriu que essas testemunhas são falsas, eles não recebem morte. Vem que lá nefesh nachar nefesh, pergunta a Gemara, mas se for assim, por que a Torá falou uma alma por outra? Responde a Gemara, será que não? Será que talvez eles são castigados a partir do momento em que foi recebido o testemunho deles, na hora que eles receberam, na hora que o testemunho deles foi feito, daí em diante, se antes de matar o cara descobrem que eles são falsos, será que eles vão ser mortos? Está no mar, nefesh tachanafesh, ainam neragim atchegameradin. Nefesh tachanafesh vem dizer o seguinte, eles só são mortos se terminou o julgamento e o cara estava sob pena de morte. A pessoa sobre quem eles testemunharam, mas se foi antes de terminar o julgamento, que ainda não tem pena de morte, eles não são mortos. Então, entre o testemunho e o fim do julgamento, certo? Para definir se o cara é culpado ou inocente, eles não são castigados. Se o cara foi morto, ou seja, se o Beidin aplicou a pena de morte, eles também não são castigados. Eles só são castigados se eles foram pegos entre o, como chama? Depois fazem o julgamento, entre o veredito e a pena. Fala Gumara, Tana Berebe Omer, Tana, a Braita traz alguém chamado Berebe que diz o seguinte, Lo argu neragim, argu em neragim. Ele fala o seguinte, ele fala, olha, se lo argu, se as testemunhas não conseguiram matar a pessoa sobre a qual eles testemunharam, neragim, eles são mortos, certo? Se eles foram pegos entre o veredito e a aplicação da pena, ou seja, eles não conseguiram matar o cara, eles são mortos. Argu, mas se eles mataram o cara, se a pessoa sobre a qual eles testemunharam, eles falaram que Reuven matou Shimon, e Shimon foi morto no Beidin por ter matado o Shimon, e aí descobriram que as testemunhas são faltas em Neragim. Se eles mataram, eles não são mortos. Ou seja, Berebe falou uma frase que a priori é contraditória. Pô, se eles não mataram, eles são mortos, mas se eles mataram, eles não são mortos. Amarabai falou, Abai, Beni, Lav Kavahomeru, falou, olha, a priori tem aqui o contrário, tem um Kavahomer. Se quando eles não conseguiram matar, eles são mortos, se eles conseguiram matar, mas ainda que eles deveriam ser mortos, então como vem Berebe, também a nossa Mishnah fala que não, que se eles mataram, eles não são mortos, mas se eles não mataram, eles são mortos. Amarlo falou Berebe para Abai, ele matando o Rabino, você, meu Rabino, ensinou a gente, não te me dandin.
É verdade que você tem um Kal Vachomer, por lógica, a priori, se quando eles não conseguiram matar, eles são mortos, quando eles conseguiram mais ainda, mesmo assim, com relação a castigos, com relação à punição no Beidin, a gente não usa um Kal Vachomer, a gente não usa lógica para punir, a gente pune porque está escrito no Passuk, se o Passuk não falou que é passível de punição, não é passível de punição, mesmo que logicamente mereceria ser castigado, aqui não vai ser, então tá bom que a lógica me diz que se eles não mataram, eles são mortos, e se eles mataram, obviamente tem que matar. A gente se baseia somente no está escrito no Passuco, que se eles conseguiram matar o cara, o Reuven, eles não são castigados. Então a gente sabe que em Onshim Minadin a gente não castiga baseado em Din, em Kal Vachomer, em lógica. Detalhe, está escrito o seguinte: o Passuco fala sobre a proibição de ter relações com a irmã, e no Passuco está escrito Ahotó Bataviu, uma irmã por parte de pai, ou Batimó, ou uma irmã por parte de mãe, certo? O Passuco proíbe tanto uma irmã por parte de pai, quanto uma irmã por parte de mãe. E aí vem a Braita e fala o seguinte: Bataviu, Shelo Batimó, Batimó, Shelo Bataviu. A priori sai desse Passuco que irmã é proibida, uma irmã que é por parte de pai, mas não de mãe, ou que é por parte de mãe, mas não de pai. Batimó, Bataviu, uma irmã que é por parte tanto de mãe quanto de pai, certo? Os dois têm os mesmos pais. Da onde eu sei Minan, da onde eu sei que é proibido, então no mar, Ervata Chotogilá, veio o passo que fala que a irmã é proibida de qualquer jeito, tanto faz se é só de um lado, só de um outro, ou dos dois lados. Então, assim a Braita aprende. E aí ele fala, Gmará, mesmo sem o Passuk, Yeshlidin, Yeshlibadin, a priori eu não preciso do Passuk para dizer que uma irmã que é por parte de mãe e de pai tem castigo. Se o Passuk me escreveu que o cara é castigado pela irmã por parte de mãe, que não é parte de pai, ou parte de pai, que não é parte de mãe, uma irmã que é dos dois lados, obviamente também é castigado, com certeza é proibido. Alamadeta, a gente vê daqui, a gente vê dessa braita, certo? Disso que precisa de um Passuk para dizer que uma irmã que é dos dois lados também é castigado, Shenan Timidadin, que a gente aprende que eu não posso ficar baseado em lógica. Então, se eu tivesse somente o Passuk que fala que a irmã por parte de pai, a irmã por parte de mãe tem castigo, se ele tem relações com ela, ele é castigado por isso, ele é julgado, ele é culpado, ele é castigado. Eu não poderia aprender daqui que alguém, uma irmã que é por parte de pai e de mãe, também teria castigo, porque o Passuco falou só de um dos lados. Eu preciso de um Passuco para me dizer que essa irmã dos dois lados, que os dois têm os mesmos pais, também é castigado. Ou chamado. Então, fala, tá bom, a gente encontra daqui que realmente para o Beidin castigar, precisa ter uma fonte no Passuco. Se é uma fonte no Passuco, o Beidin castiga, mesmo que logicamente deveria ser castigado, mas o Beidin não castiga baseado na lógica. Azaramina, ainda onde eu sei que também não é proibido se não tiver escrito no Passuco, ou seja, de onde eu sei que uma coisa que é por lógica é para ser proibido, se não tem um Passuco proibindo, eu não posso proibir. Então, no mar, a gente aprende o seguinte: está escrito no Passuco, Ervata, Chot, Bata, Vicha, Batimecha. Está escrito no Passuco com relação à proibição, não com relação ao castigo. Ervat, Achotcha, Bata, Vicha ou Batimecha, certo? A sua irmã, por parte de pai ou por parte de mãe. Essa é a linguagem do Passuco, parte de pai ou parte de mãe. Ele, ela, Bataviv, Shilobatimó, Batimó, Shilobataviv. A priori desse Passuco, que proibiu a relação com a irmã, proibiu somente se ela é por parte de pai ou por parte de mãe, e não do outro. Bata vivo, bate mominá. Então, onde eu sei que uma irmã pelos dois lados também é proibida, ou seja, eu preciso de um passo para me proibir. Pelo mar, ervat bateshet avicha moledet avicha achotchai. Certo, um passuca aqui que está sobrando, que fala de novo da irmã, que é por parte de pai, mas a gente já sabe que ela é proibida, então esse passuca vai dizer que qualquer irmã, mesmo que ela seja irmã pelos dois lados, tem os mesmos pais. E aí fala do Mará. Não precisa desse passo para dizer que uma irmã por parte de pai e mãe é proibida. E eu poderia aprender a proibição de Kal Vachomer, da lógica. E se existe uma proibição para uma irmã por parte de mãe que não é por parte de pai, ou que é por parte de pai, mas não é por parte de mãe, se ela é irmã por parte de pai e de mãe, obviamente que está proibido. E para que vocês não passam? Então daqui a gente vê que realmente não tem proibição, a não ser que esteja escrito no Passuco, que a gente não consegue usar lógica para proibir alguma coisa. Certo? Agora, a nossa Mishnah trouxe
baseado no pasuk Nefesh Tachat Nafesh, que os Edim Zomim só são castigados se eles testemunharam entre o veredito e a punição. Somente depois do veredito eles são castigados, mas isso a priori a gente aprendeu em casos em que eles quiseram matar alguém, testemunharam que Reuven matou Shimon e o castigo pelo assassinato de Shimon é morte. Pergunta a Gemara, vem Malkiot Minayin, onde a gente sabe que Edim Zomim que testemunharam sobre alguém que ele fez uma proibição, um lav, que o cara merece malkot, merece chibatadas, da onde eu sei que aqui também eles só são castigados se eles testemunharem entre o veredito e a punição. Então, Omar, Rasha, Rasha. A gente tem uma Gzerá Shavá, está escrito Rasha com relação à pena de morte, está escrito Rasha com relação à pena de malkot. Igual em pena de morte, eles só são castigados se for entre o veredito e a punição, assim também Malkot, só são castigados se for entre o veredito e a punição. Chavei Galuyot Minayin, de onde eu sei que se eles testemunharam que o cara é Chayav Galut, que ele matou alguém sem querer, que ele precisa ir para cidades, refúgios, de onde eu sei que eles só são castigados entre o veredito e a punição, Atei Rotzeach, Rotzeach, e também Magzera Sheva, está escrito Rotzeach com relação à pena de morte, está escrito Rotzeach com relação a Galut, então a gente aprende de um para o outro que eles só são castigados se eles testemunharam se eles foram pegos entre o veredito e a punição. Tânia Maraguda Bentabai, fala Rebuda Bentabai é o seguinte, Erebe Nechama é uma frase que diz o seguinte, olha, que eu seja castigado se o que eu fiz foi errado, certo? Mas ele usa na linguagem que eu seja consolado para não falar mal de si mesmo. Mas de qualquer jeito ele fala o seguinte, olha, teve um caso que veio na minha frente e tinham duas testemunhas que testemunharam de alguém que ele merecia morrer ou algo do tipo, que ele assassinou alguém. E uma das testemunhas foi chamada de Edzomem, uma das testemunhas foi anulada, porque vieram outras duas e falaram, ei, você, um dos dois, não as duas testemunhas, como você está falando que Reuven matou Shimon, se você estava com a gente em outro lugar, e aí o testemunho caiu, porque eram duas testemunhas e uma delas foi invalidada, então só sobrou uma testemunha do assassinato, e com uma testemunha a gente não culpa. Mesmo assim, falou Reuven Tabai, eu castiguei essa testemunha que tentou matar o cara, certo? Que teve o veredito, etc. Eu castiguei essa testemunha só para os Dokim saberem, para mostrar para os Dokim que ele só é castigado se chegou no veredito. Se não chegou no veredito, os Dokim falaram que o cara só era castigado, como apareceu na Mishnah, que a testemunha só era castigada se ele conseguiu matar. Falou Rabbi Ben Tabai, no meu caso, as duas testemunhas testemunharam do assassinato, terminou o veredito. Antes do cara ser punido, descobriram que as testemunhas são falsas, uma delas, e eu castiguei essa testemunha, certo? Para mostrar para os Dokim que não é igual eles falavam, então já que ele foi descoberto que ele foi falso entre o veredito e a punição, mesmo que a punição não aconteceu ainda, Reuven não foi morto pelo assassinato, eu castiguei. Amarlo Shimon Beshatar. Falou Shimon Ben Shatar para Rabbi Ben Tabai, Erebe Nechama, lo shafachta adam naki. Falou Shimon Ben Shatar para ele, olha, tá bom, você tem razão que realmente eles são castigados quando eles foram pegos entre o veredito e a punição, mas você matou alguém inocente, Sherei Amruchamim, porque nossos sábios falaram, Ein edim zomim neragim, matcheazum shneem. Os Edim Zomim só são castigados se os dois viraram Zomemim. Se descobriram que os dois estavam mentindo, e não só um deles. Eles só recebem Malkot se os dois forem anulados. E aí, no seu caso, somente uma testemunha foi falsificada, foi definida como falso. Então, por um lado, não era para matar Reuven, com certeza, você tem razão, porque o testemunho caiu, mas por outro lado, você não podia castigar a testemunha em falso, porque só um deles foi falsificado. Então, assim foi o Shimon Ben Shaddai para ele. A próxima matou alguém que não merecia. Miad Kibel Lam Rabbi Ben Tabai, não morrerá, ela lifnei Shimon Ben Shaddai. Desse momento em diante, Rabbi Ben Tabai recebeu sobre si mesmo que ele só fala Allahá, ele só fala o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, se Shimon Ben Shaddai estiver por perto para verificar se o que ele falou está certo. Então ele percebeu que ele errou e ele acabou matando alguém que não deveria ter sido morto, e aí ele decidiu sobre mesmo, ele não vai mais falar Allahá, a não ser que Shimon Ben Shaddai está por lá para verificar. Durante a vida inteira desse Rabbi Ben Tabai, ele ia à noite
no túmulo dessa testemunha que foi morta por ele ia lá, passava a noite inteira chorando, pedindo desculpa por ter matado ele. Veio Nishmai, todo mundo ouvia a voz vindo ali do cemitério onde o cara estava enterrado, e todo mundo achou que era a voz do cara que foi morto, acharam que era a voz da testemunha que tinha morrido, que estava lá chorando no cemitério, mas era a Bilda Ben Tabai. Amar, falou dele, Lixeliu, saibam que é minha voz, saiba que sou eu que estou chorando. O cara que morreu, morreu. Ele não tá, não tem fantasma, não tem nada disso. O cara morreu, sou eu que estou chorando. Tudo, vou provar para vocês, Lemachar o met, quando eu vier a falecer, em vocês vão ver que quando eu falecer, acabou, a voz não vai aparecer mais. Sinal de que era eu e não era o próprio morto chorando e gritando lá. Amar Leiravacha Breiderava, Leiravashi, falou para Ravacha, filho de Rava para Ravashi, olha, quem disse que no momento em que Rabi Ben Tabai faleceu e a voz parou, é sinal de que quem estava lá chorando no cemitério era o próprio Rabi Ben Tabai, talvez realmente era o morto, Dilma Bedina Kambedei, mas agora que Rabi Ben Tabai faleceu e chegou lá em cima, o falecido, o cara, a testemunha que morreu, foi morta por Rabi Ben Tabai de maneira injusta, e Rabi Ben Tabai estão sendo julgados lá em cima, e aí o cara parou de chorar aqui embaixo, e na Mepiu seu pai, seu, talvez o Tabai, quando ele faleceu, ele conseguiu consolar o cara, e o cara aceitou as desculpas e acabou por aí. Ou seja, o fato da voz parar quando o Rabi Tabai sumir, quando o Rabi Tabai parar de ir lá, não é sinal de que realmente não era um morto, mas acabou por aí a história, certo? Mas o Rabi Tabai, ele ficou mal de ter matado o cara. Próximo Mishnah. Alpi Shnaim Edim ou Shloshá Edim mata meta. Está no passuco que a pessoa que ele fez um crime passível de morte, ele é morto quando tem 2 ou 3 testemunhas do que ele fez. Agora, a linguagem do passuco, 2 ou 3 testemunhas, é estranha. Pergunta a Mishnah, Imit Kayemet Edut Beshnaim, lá pereta que tu Beshloshá. Se é suficiente 2 testemunhas, por que o passuco em Fá ou 3? 2 ou 3 testemunhas. Se 2 testemunhas têm força de matar alguém, castigado no Beidin, obviamente 3 também. Então, por que está escrito 2 ou 3? Ele é aqui, Shnaim Shloshá, mas Shloshá mezimim et Shnaim, Shnaim yazum et Shloshá. Quando o Passuco fala 2 ou 3, ele vem dizer o seguinte, olha, 2 ou 3 testemunhas é tudo a mesma coisa, é tudo tem o mesmo peso no testemunho. Então, igual se, por exemplo, tinham 2 testemunhas que Reuven matou Shimon, agora vem 3 falar, ei, vocês estavam com a gente em outro lugar, não tem como vocês terem visto, e aí esse testemunho, essas 2 pessoas são anuladas, são testemunhas falsas. Assim também, se for o contrário, tinham 3 testemunhas que Reuven matou Shimon e vieram 2 falar, não, mas vocês 3 estavam com a gente em outro lugar. O peso do testemunho, não importa se são 2 ou 3, é o mesmo peso, 2 anulam 3, 3 anulam 2. O Minai na Filomeda, onde eu sei que mesmo que sejam 100 testemunhas testemunhando que Reuven matou Shimon, e vem 2 e falam, não, mas espera aí, todos vocês estavam com a gente numa festa naquele dia, não tem como vocês terem visto o assassinato, de onde eu sei que mesmo 100 testemunhas têm o peso de 2, eu nomar Edim. O Passuco fala Edim, está escrito no Passuco, Alpi Shnaim Edim ou Shloshá Edim. 2 Edim ou 3 Edim. Poderia estar escrito Alpi Shnaim ou Shloshá Edim. Uma das palavras Edim aqui está sobrando para dizer, olha, não importa quantas testemunhas são, tudo que é plural tem exatamente o mesmo peso. Então, se é 2 contra 5, 2 contra 10, 2 contra 100, exatamente o mesmo peso. Rabi Shimon dá outra explicação porque está escrito no Passuco 2 ou 3 testemunhas, mas fala Rabi Shimon no Passuco vai dizer o seguinte, igual quando tem 2 testemunhas, eles só são castigados, eles só recebem a pena de morte que eles quiseram causar, quando os 2 são vistos como Edim Zomim, quando os 2 são anulados, assim também quando tem 3. Se tem 3 testemunhas do assassinato e descobrem que os 3 estavam mentindo, eles só vão ser mortos se as 3 testemunhas caírem. Se 2 testemunhas caírem, se vierem outras testemunhas, vocês 2 estão com a gente em outro lugar, enquanto ainda tem uma terceira testemunha que não caiu, esses 2 primeiros não são mortos. Só quando quando todas as testemunhas forem Edim Zonanim, aí o testemunho cai e eles são castigados, senão não. O Minai na Filomé, da onde eu sei que mesmo que sejam 100, então vieram 100 testemunhas testemunhar sobre a mesma coisa, e 99 deles foram anulados como Edim Zonim, da onde eu sei que eles não são castigados, até que todos sejam Edim Zonim, então no mar, Edim, a palavra Edim que está sobrando, vem dizer que todo mundo junto, está todo mundo no mesmo pacote, o mesmo barco, ou afundou todo mundo, ou não.
Se 99 foram anulados e sobrou só uma testemunha, o Reuven não vai ser castigado, porque ele não tem duas testemunhas contra ele. Mas só vão receber o castigo que eles quiseram causar para Reuven se todas as 100 testemunhas caírem. Rabi Akiva fala, não, isso que o pastor falou, não vem ler aquele, não vem ser leniente com as testemunhas, como for Rabi Shimon, que as testemunhas só são castigadas quando todas forem castigadas. O número 2 ou 3 vem leachmir, vem rigorar sobre eles, para dizer o seguinte, para dizer que a terceira testemunha é castigada igual às duas primeiras, ou seja, eu poderia pensar, olha, tem 3 testemunhas do assassinato, de repente descobriram que 2 são falsas. Ou os três são falsos, desculpa. Descobriram que os 3 são falsos. Talvez o terceiro não vai ser castigado. Talvez a terceira testemunha que apareceu aqui não vai ser castigado, porque com 2 já teria terminado o julgamento. Essa terceira está sobrando. Se ele não falasse nada, a gente se basearia nos 2 para castigar. Então talvez a terceira está sobrando e não é castigada. Vem o pastor que fala que não, que esse daqui que se juntou com as outras 2 testemunhas falsas, ele também é castigado. E aí fala aqui, em que na Nasha Katuvlanit fala haverá que haverá, fala aqui, se assim a gente encontra no Passuco que a Torá castigou aquele que se juntou com pessoas que estão fazendo a verá, como se ele próprio tivesse feito isso, ou seja, mesmo que a terceira testemunha aqui é desnecessária, com 2 já teria tido castigo. Mesmo assim, mesmo que a terceira pior é inútil, mas ela se juntou com esses 2, e a Torá castigou como se ele tivesse feito a verá, mas ainda que uma pessoa que se junta com outras pessoas para fazer uma mitzvah, mesmo que talvez ele não era necessário, teriam feito a mitzvah sem ele, na hora que ele se juntou, ele recebe o sahar, ele recebe a recompensa junto com os outros. O Mashnaim e do mesmo jeito que quando eu tenho 2 testemunhas, se um deles é inválido, se um deles é nifsal, um deles foi invalidado, o testemunho dele não valeu, porque, por exemplo, ele era parente ou ele tinha alguma coisa que invalidava ele para ser testemunha, certo? Algumas coisas que invalidam a pessoa de ser testemunha, se ele era ladrão ou algo do tipo. Do mesmo jeito, quando eu tenho 2 testemunhas e um dos 2 cai por algum tipo de invalidez, ou pela proximidade familiar, ou porque ele tinha algum problema pessoal, assim também, se eu tenho 3 testemunhas e um deles caiu, isso anula o testemunho inteiro, é um barco só. Se um deles caiu, cai o testemunho inteiro. Minai na Filomeda, onde eu sei que também se eu tiver 100 testemunhas do acontecimento, eu descobri que uma das testemunhas é parente do assassino, é parente do cara que foi assassinado, da onde eu sei que todo o testemunho caiu, ou são parentes entre eles, então vamos lá, Edim. O pastor fala Edim para dizer que todo mundo se junta. Todo mundo se junta, é tudo um testemunho só. Se um cai, cai todo mundo. Marabiossi, fala, Rabiossi, onde realmente isso é válido, que se caiu uma testemunha, a gente anula todo o testemunho. Bedinei nefashot. Bedinei nefashot é em julgamentos que tem pena de morte. Nesses casos, se caiu uma testemunha, cai tudo. Porque em pena de morte a gente encontra na Torá, que está escrito no Pasuk Betzilo Edá, a gente tem que sempre tentar salvar as pessoas que estão lá. Então, em caso que tem pena de morte, se tem um jeitinho para anular o decreto, para anular o veredito e não matar o fulano, a gente não mata. Então aqui, se tem um jeitinho, dá para explicar no passo que se uma das testemunhas caiu o testemunho inteiro, então aqui realmente funciona assim. Mas nem uma monota, se são 15 testemunhas de um empréstimo, olha, Reuven emprestou para Shimon 50 mil shekel, tem 15 testemunhas e uma delas caiu, a gente tira esse e mantém os outros 14, o anulado, essa pessoa, esse testemunho que caiu, ele sai e ele não anula tudo. Rebbe discorda de Rebbe, Rebbe fala, não tem diferença. A Torá falou que todo testemunho unificado, todo testemunho junto é um pacote só, caiu um, caiu tudo. Vem matar, e agora quando a testemunha falsa, desculpa, não falsa, aqui a gente falando de testemunha inválida, quando a testemunha inválida, ela realmente derruba o testemunho inteiro, quando essa testemunha era parte da advertência, era realmente alguém que estava lá testemunhando o que aconteceu, mas se essa testemunha viu o que aconteceu, mas não tinha intenção de testemunhar no tribunal, ele não invalida, porque se realmente
Só o fato dele ter visto o acontecimento já invalida o testemunho de todo mundo que estava lá, e não somente quando ele veio testemunhar no tribunal. O que vai acontecer quando dois irmãos viram um assassinato? Sempre que dois irmãos viram um assassinato, eles não vão poder testemunhar, eles acabam com todo o testemunho? Então, não. Se dois irmãos e mais 10 pessoas viram um assassinato, um dos irmãos levanta as mãos e não testemunha. Na hora que ele saiu do testemunho, o outro irmão dele, mesmo que eles seriam inválidos de testemunhar juntos, porque eles são irmãos, mas quando um deles saiu da história, não foi para o tribunal testemunhar, ele não derruba o resto. Ou seja, só se ele advertiu, significa, se ele está vendo o que está acontecendo e está advertindo a pessoa que está pecando para falar, não faz isso, senão vai ser castigado. Ou seja, ele está com intenção de testemunhar no tribunal. Mas se ele só viu o que aconteceu e não tem intenção de testemunhar, ele não é invalidado. Amarava, falarava, veio cheio do Kulam Torquedei Dibur, falarava, olha, isso que todas as testemunhas são um pacote só e se cai um, cai todo mundo, é só quando eles testemunharam todos juntos, Torquedei Dibur, certo? É só quando eles testemunharam de uma vez só, Torquedei Dibur, enquanto um está falando, o outro falou também. Como agora explica, mas como é Torquedei Dibur, qual é esse tempo Torquedei Dibur, que deixa lá também Larav. É o tempo que leva para um aluno perguntar para o Rabino, Shalom Aleichem Rabi Mori, certo? É questão de 2, 3 segundos. Quando todos testemunharam juntos, dentro de 2, 3 segundos, aí o testemunho deles é uma coisa só, cai um, cai todo mundo. Porém, pergunta, mas o que acontece? São 100 pessoas. 100 pessoas testemunhando, eles têm que pronunciar tudo junto, eles têm que falar tudo junto, não vai dar certo. Como assim? Como funciona? Amarlei, colchad vechad betor kedei dibur shel chavero. Foi o seguinte, não precisa todo mundo junto, mas precisa ser um depois do outro. Uma testemunha tem que falar depois da outra, tor kedei dibur, não pode ter mais que 3, 4 segundos entre uma testemunha e outra. Aí eles são considerados um testemunho só, mas se tem mais do que isso, a gente separa os testemunhos. Vamos mais um pouquinho, só para terminar o mundo. Perguntou a Rabai, olha, de acordo com a Mishnah, de acordo com a Mishnah, parece que tem uma opinião que diz o seguinte, olha, se uma das pessoas que estava lá não tinha intenção de testemunhar, ele sempre derruba o julgamento. Então, perguntou a palavra é o seguinte, ela meata Arug Yatzil, a priori, o cara que está sendo morto, ele também é testemunha do que está acontecendo, ele também está lá participando do que está acontecendo. Então, se for assim, a pessoa que está sendo morta, ele se juntaria com as testemunhas e ele anularia o testemunho, porque ele é próximo de si mesmo, ele é próximo do cara que foi assassinado, que é ele mesmo. Então, a priori, a presença dele no assassinato serviria de testemunha querendo ou não, e ele anula o testemunho, porque junto com quem viu, ele se encontra lá. E Rasbai respondeu que chegou a quando ele foi morto pelas costas, ou seja, alguém atirou nele pelas costas, ele não viu o cara que estava atirando, então ele não se juntou no testemunho, ele não viu. Continuou a prova perguntando para Abai, Nirva Yatzil, Nirva é o cara que foi abusado por outra pessoa, por outro homem, certo? E aí tem uma proibição de Mishkav Zahar, relação entre dois homens, então a priori, na hora que ele sofreu isso, ele é parte do testemunho, ele viu o cara que abusou dele nunca vai receber a pena de morte, porque ele também viu o que aconteceu, ele também é testemunha. Se ele é testemunha, o testemunho cai, porque ele é parte da história. Respondeu, ele também não viu, foi pelas costas, foi por trás, ele não viu, por isso ele não participa da testemunha. Perguntou a Papa, então, Oreg Verovea Yatzilum. Portanto, talvez o cara que matou, o cara que abusou do outro também vai salvar a si mesmo. Porque o cara que matou, ele também viu o assassinato. E ele também, a priori, testemunhou o que aconteceu. Então, se ele junta com as testemunhas, mesmo que ele não tinha intenção, a priori, ele é próximo de si mesmo, ele se junta com as testemunhas, o testemunho dele é inválido porque ele faz parte da história, derruba todo o testemunho. Então, se não, de acordo com a opinião que não precisa de intenção para participar, para ser considerado uma das testemunhas, o próprio assassino, o próprio cara que fez o pecado vai ser o testemunha do que aconteceu e ele invalida o testemunho inteiro. Este, Kabai não sabe responder. Quando ele foi perguntar isso para Rava, ele falou o seguinte, olha, está sendo passou que Akum Davar, ou seja, quem é a testemunha que invalida o que aconteceu? Do Mekaemei Davar, não a pessoa que fez o pecado, aqueles que vêm testemunhar. Aqueles que vêm testemunhar,
eles anulam o pecado, eles anulam o testemunho, mas o próprio cara que participou do pecado em si, ele não entra na história. Como a gente descobre se os dois irmãos que viram algo acontecendo, como a gente descobre se eles têm intenção de testemunhar ou não? Amarava, a gente fala o seguinte, a gente pergunta, ou os dois irmãos que vieram para o tribunal, a gente pergunta, olha, você veio ver o que está acontecendo ou você veio testemunhar? E se eles falam, não, a gente veio aqui testemunhar, certo? Apareceram 15 pessoas para testemunhar o que aconteceu. Avisaram na cidade, olha, estão falando que Reuven matou Shimon, a gente quer testemunhas do que aconteceu. Apareceram 15 lá. A gente pergunta, o que você veio? Você veio assistir o julgamento no tribunal ou você veio testemunhar? Todo mundo que fala, eu venho testemunhar, a gente analisa eles para ver se são parentes ou não. E mas se eles falam, não, a gente veio só ver, mas dois irmãos que viram alguém matando uma pessoa, como eles vão testemunhar sem invalidarem o testemunho em si, pelo fato de serem irmãos. Então a gente pergunta, que eles foram ver, se eles falam, não, a gente só veio ver o julgamento, não estava com a intenção de testemunhar, eles não entram no grupo de testemunhas, consequentemente eles não invalidam o testemunho. Itmar Amar Rabi Amar Shmuel Alachá Rabi Yossi Rav Nachman Amar Alachá Rabi. Rabi em nome de Shmuel falou que Alachá como Rabi Yossi, que quando uma testemunha cai, ele derruba o testemunho inteiro, isso é só para Dinei Nefashot, só quando é coisas passíveis da pena de morte, mas Dinei Mamonot, quando é briga financeira entre duas pessoas, uma testemunha que caiu, a gente mantém o testemunho do resto, e Rav Nachman falou que não, ela cai como Rebbe, que também Dinei Mamonot, na hora que uma testemunha caiu, isso derruba todos os testemunhos juntos. Então, paramos por aqui. Foi a